prefeito, vice-prefeita, doutor Pedro, minha secretária. Sob a luz e a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia de hoje. Convido a senhora secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Ana Lúcia Polito, presente. Antônio Donizete Duarte, presente. Aparecido Donizete Avante, presente. Gabriel Berlamino D'Amico Soto, presente. Gilson Sebastião, presente. José Roberto Gonçalves Meira, presente. Luiz Carlos Perazzo, presente. Rita de Cássia Sou de Oliveira Silva Xavier, presente. Vandir Donizete Viaro, presente. Estando presente a totalidade dos senhores vereadores, portanto, com o número regimental necessário para dar prosseguimento aos trabalhos, declaro aberta a sessão do dia de hoje e passo a ata da sessão anterior à mesa para acolhimento das assinaturas. Convido a senhora secretária a fazer a leitura do expediente do dia de hoje. Indicação 030/2020. Indico ao senhor prefeito municipal para que entre em contato com a Polícia Militar para que as viaturas permaneçam na prainha aos finais de semana, fiscalizando o trânsito e garantindo a segurança daqueles que lá frequentam, bem como que tome as devidas providências no sentido de fiscalizar as festas clandestinas que vêm ocorrendo em ranchos de nossa cidade. Finalmente, solicito providências a fim de retomar o plano de prevenção do coronavírus, considerando que todo o estado de São Paulo retornou à fase amarela e se faz necessário tomar medidas para controlar as aglomerações que vêm ocorrendo, principalmente na prainha. Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2020, Gilson Sebastião, vereador, Gabriel Belarmino D'Amico Soto, vereador. A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar número 14, de 9 de outubro de 2020. Revoga o artigo 4º da Lei Complementar 245, de 23 de janeiro de 2020, e dá outras providências. Antônio Álvaro de Souza, prefeito de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogado o artigo 4º da Lei Complementar número 245, de 23 de janeiro de 2020. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal, 9 de outubro de 2020, Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. A palavra, nobre vereadora Rita Xavier. Boa noite, nobres vereadores, senhora presidente, senhor prefeito, Toninho, nossa vice Clélia e aos amigos dessa mesa, né? Eu gostaria que fosse colocado em regime de urgência esse projeto, para que a gente termine o ano aí sem nada para o próximo ano, tá? Muito obrigada. E por ser de interesse também, né, de todos. Muito obrigada. A palavra, o nobre vereador Gabriel Soto. Obrigado, presidente. Boa noite a todos da mesa, nobres vereadores, prefeito e vice aqui presente. Eu estou vendo que os projetos, né, que nós recebemos hoje, eles têm uma justificativa, e esse não tem uma justificativa. O artigo 4º diz que somente será permitido desconto que se afere a essa lei se o total de desconto em folha com convênios e outros contratos voluntariamente firmados pelo servidor não exceder 30% de sua remuneração. Parágrafo 1º, não serão contabilizados para fins de cálculo do limite estabelecido do caput dos valores descontados com o regime geral de previdência para imposto de renda e para outras contribuições de natureza compulsória. Então, é uma coisa que nós aprovamos no começo do ano e agora nós estamos revogando sem nenhuma justificativa. Eu peguei agora, eu procurei aqui, não vi a justificativa do porquê, né? Até porque os demais projetos que nós pegamos também aqui,
tem a justificativa do porquê. Então, eu não entendo por que nós aprovamos uma coisa em janeiro e agora, antes de acabar o ano, nós vamos tirar ela de circulação. Não sei se vai favorecer o funcionário, se o funcionário está muito endividado, se ele pode gastar mais do que isso ou menos, né? Devia vir uma justificativa. Obrigado, presidente. Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal da nobre vereadora Rita Xavier. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia desta sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de Lei Complementar número 15, de 27 de novembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Extraordinário de Regularização Fiscal de Itapuí em decorrência do estado de calamidade pública pela pandemia do Covid-19 e da outras providências. Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal de Itapuí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Extraordinário de Regularização Fiscal de Itapuí, São Paulo, em decorrência do estado de calamidade pública pela pandemia do Covid-19, destinado a minimizar os impactos da pandemia, a promover a regularização e a recuperação de créditos do município, decorrente de débitos tributários ou não inscrito em dívida ativa, a ajuizado ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não nos termos dessa lei. Parágrafo 1º. Poderão aderir ao perfis Covid-19 pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, inclusive aquelas que se encontrarem em recuperação judicial. Parágrafo 2º. Os interessados poderão aderir ao programa de parcelamento no prazo de até 90 dias após o fim do estado de calamidade pública, declarado em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19, pelo Decreto Legislativo número 6/2020, do Congresso Nacional, ficando suspensos os efetivos das notificações, atos declaratórios executivos, AD, efetuadas até o término desse prazo. Artigo 2º. Os débitos em geral poderão ser quitados de uma só vez ou até em 3 pagamentos com desconto de 100% da multa e dos juros devidos. Artigo 3º. O devedor poderá ainda optar pelo pagamento de débito em até 36 parcelas mensais e consecutivas, observando as seguintes condições e valores mínimos. Primeiro, pessoa física e profissionais autônomos. A. Para parcelamento cujo débito total não ultrapasse R$ 2.000, o valor das parcelas não poderá ser inferior a R$ 30. B. Para parcelamentos cujos débitos total ultrapassar R$ 2.000, valores das parcelas não poderão ser inferior a R$ 50. Segundo, pessoas jurídicas. Para parcelamentos cujo débito total não ultrapassar R$ 2.000, o valor das parcelas não poderá ser inferior a R$ 60. B. Para parcelamento cujo débito total ultrapassar R$ 2.000, o valor das parcelas não poderão ser inferior a R$ 100. Parágrafo único. Conforme a duração do parcelamento escolhido pelo devedor, será concedido desconto dos juros e das multas devidos nas opções proporcionais. Primeiro, para pagamento do débito parcelado de 4 a 6 meses, o desconto será de 90%. Segundo, para pagamentos do débito parcelado em até de 7 a 12 meses, o desconto será de 80%. Terceiro, para pagamento de débito parcelado de 13 a 24 meses, o desconto será de 60%. Quarto, para pagamento de débito parcelado de 25 a 36 meses, o desconto será de 50%. Artigo 4º. O contribuinte que possua um débito tributário ou não
parcelado junto à municipalidade até a data anterior à promulgação desta lei complementar, poderão aderir ao PERFIS Covid-19 mediante a dedução dos valores já quitados até o momento da adesão, corrigindo-se o valor dos débitos até a data do parcelamento. Artigo 5º. A adesão do PERF Covid-19 poderá abranger os débitos inscritos em dívida ativa, tributários ou não, que estejam sendo cobrados por via judicial. Parágrafo 1º. Só será possível a adesão do PERF Covid-19 após a assinatura do termo de confissão de dívida, que deverá ser assinado pessoalmente pelo proprietário ou compromissário, devidamente inserido no cadastro de dívida ativa, ou, no caso de impossibilidade, a assinatura do termo de confissão de dívida deverá ser apresentada com o reconhecimento notorial devido no setor de tributos da Prefeitura, ou através da procuração particular ou pública. Parágrafo 2º. A adesão do PERF Covid-19 suspende até seu integral pagamento os prazos prescritos da dívida. Parágrafo 3º. Para efetivar a adesão do PERF Covid-19, no caso da dívida ajuizada, todo pedido administrativo de parcelamento deverá ser remetido ao Departamento Jurídico e incidirão no parcelamento as custas judiciais e honorários fixados, permanecendo o processo judicial suspenso até a sua efetiva quitação, ou que acarretará a extinção do feito. Artigo 6º. O prazo para a adesão do PERF Covid-19 poderá ser definido e alterado por decreto do Poder Executivo, devendo ser encaminhada cópia do ato ao Poder Legislativo. Artigo 7º. O débito tributário objeto de parcelamento sujeitar-se-á, primeiro, acréscimos previstos da legislação vigente, que incidirão até a data do termo da adesão do PERF Covid-19. Segundo, ao acréscimo de percentual de inflação acumulado no ano anterior, de acordo com a variação do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo, verificada no dia 31 de dezembro do ano findo, a ser aplicado a partir da parcela com vencimento no mês de fevereiro do ano subsequente. Parágrafo único. Em caso de atraso no pagamento após a adesão do PERF Covid-19, as parcelas vencidas estarão sujeitas ao acréscimo previsto na legislação municipal vigente. Artigo 8º. A adesão do PERF Covid-19 implicará na confissão irrevogável e irretratável pelo contribuinte aos seus débitos fiscais, na aceitação plena de todas as condições estabelecidas no mencionado programa e na renúncia expressa a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial pertinente aos débitos, assim como na desistência daqueles já interpostos a partir da assinatura do termo de confissão de dívida. Artigo 9º. O parcelamento instituído pela presente lei complementar será reincidido pelo atraso no pagamento de 3 parcelas consecutivas ou alternadas. Parágrafo único. A restrição do parcelamento implicará na exigência do saldo do débito tributário mediante inscrição na dívida ativa, se ainda não houver sido inscrito, bem como na imediata execução judicial, restabelecendo-se os acréscimos legais na forma da legislação aplicável, em relação ao montante não pago. Artigo 10º. Essa lei complementar será regulamentada no decreto do chefe do Poder Executivo no prazo de 30 dias após a sua publicação. Artigo 11º. Essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, repristinando-se a legislação municipal vigente, após o transcurso do prazo fixado no artigo 1º dessa lei complementar. Prefeitura Municipal de Itapuí, 27 de novembro de 2020. Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal de Itapuí. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra o nobre vereador Luiz Pieraz. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes nessa casa. Se tratando aqui de um ato que vai favorecer a nossa população, e muitos deles vêm cobrando a gente já sobre esse refins, né?
e graças aí à administração antecipou e já mandou para esta Casa de Leis para ser aprovado esse ano. Então, eu queria pedir regime de urgência para a gente já deixar esse projeto também em dia. Consulta a Casa sobre aprovação do requerimento verbal do nobre vereador Luiz Perazzo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia da sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes, para ser discutido e votado em regime de urgência. Acabou? Projeto de resolução número 2/2020, de 7 de dezembro de 2020. Dispõe sobre a alteração do regime interno da Câmara Municipal de Itapuí e dá outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta ao douto plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. O artigo 56 do regime interno da Câmara Municipal de Itapuí passa a ter a seguinte redação. Artigo 56. As reuniões ordinárias na Câmara terão a duração de 2 horas no início das 19 horas e constarão de, primeiro, expediente, segundo, ordem do dia e terceiro, explicações pessoais. Artigo 2º. Fique acrescido o artigo 76 do regime interno da Câmara Municipal de Itapuí, o parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. Em razão do estado de calamidades públicas assim declarada pelos órgãos competentes, as reuniões presenciais em plenário poderão ser substituídas por reuniões virtuais. Artigo 3º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a resolução número 3/2007 e as demais disposições em contrária. Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2020, Ana Lúcia Polito, presidente, José Roberto Gonçalves Meira, vice-presidente, Rita de Cássia Souto de Oliveira Silva Xavier, primeira secretária, e Vandir Donizete Viário, segundo secretário. Consulta a Casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Boa noite a todos, boa noite, prefeito, boa noite, vice-cléria e os demais vereadores. Eu gostaria que esse projeto fosse com urgência. Obrigado. Consulta a Casa sobre a aprovação do requerimento verbal do nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia desta sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes, para ser discutido e votado em regime de urgência. Terminadas as matérias do expediente, passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 14, 9 de outubro de 2020. Revoga o artigo 4º da Lei Complementar 245, de 23 de janeiro de 2020 e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de Lei Complementar número 15, de 27 de novembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Extraordinário de Regularização Fiscal de Itapuí em decorrência do estado de calamidade pública pela pandemia do Covid-19, PERF Covid-19, e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de resolução número 2/2020, de 7 de dezembro de 2020. Dispõe sobre a alteração do regimento interno da Câmara Municipal de Itapuí e dá outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade em discussão única. Bom. Terminadas as matérias da ordem do dia, não havendo explicações pessoais, não havendo oradores inscritos para falar, declaro encerrado a presente sessão do dia de hoje. Convido os nobres vereadores para a próxima sessão, que será realizada no dia 14 de dezembro de 2020. Obrigada a todos, boa noite e um bom retorno às suas residências. Agora, prefeito.